te vi. Sua graça sobre mim, Ele é fiel a mim, Ele cuida bem de mim e me diz, filho, não temas, confia em mim, confia em mim. Filho, não te deixarei, estou contigo e sempre serei. Sou teu Deus, sou teu Senhor, teu amigo e teu Salvador. Sempre cuido de você, sou teu Pai, descansa em mim. Eu seguro em suas mãos, filho meu, confia em mim. Eu sei que Ele vive, que por certo se levantará em meu favor. Eu sei que Ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, Ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, Ele é fiel a mim, Ele cuida bem de mim e me diz, filho, não temas, confia em mim, o certo se levantará em meu favor. Eu sei que Ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, Ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, Ele é fiel a mim, Ele cuida bem de mim e me diz, filho, não temas, confia em mim. Filho meu, eu sou teu Pai, nunca te deixarei. Não temas, filho meu, descansa em mim, filha, confia em mim. Oi, gente, paz de Cristo para todos vocês. É com muita alegria que estou aqui novamente, né? Hoje, sexta-feira, né? Está um dia lindo, um sol lindo, e nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos, pelas bênçãos. Eu quero pedir a você que já está me assistindo, que essa setinha que está aí embaixo, eu chamo ela de setinha do bem. Pega essa setinha do bem, convide mais amigos, convide a família para assistir essa live de hoje. Hoje eu vou estar recebendo uma amiga, uma mulher de Deus, pregadora Edilane, e eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós vamos falar hoje sobre a graça do Senhor nos basta. E eu quero já convidar a nossa querida, né, porque a hora passa rápido, né, e daqui a pouco vai ter o Jogo do Brasil, né, e a gente sabe que algumas pessoas, né, são práticas aí pelo jogo, né, então a gente vai para terminar a nossa live, vira aí, tá virada, tá? Aí não sei o que está acontecendo, mas tá ao contrário. Aí. Melhorou? É engraçado. Você tá de lado. Peraí, eu vou ter que mudar então a posição do celular. Aí, agora sim. Agora sim. Estava de lado. Isso. Glória a Deus. Tá na bênção. É um prazer te receber aqui. É uma honra muito grande estar aqui na nossa live, receber você aqui na nossa live. Amém. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que Ele tem nos concedido, né, de estarmos aqui. E eu convidei a nossa querida irmã. Nós vamos hoje falar sobre a graça, né? Viver debaixo da graça, né? Viver a favor da graça.
Não é brincadeira, não, né? Porque, na verdade, às vezes a gente tem a tendência de achar, né, que o dom é nosso, né? A voz é nossa, tudo que sabemos fazer foi, não, eu aprendi ou eu adquiri. Não. Tudo é a graça e a misericórdia de Deus, né? Se não for a graça do Senhor, não tem gente que canta, não tem ninguém que prega, nós não conseguimos fazer nada se não for pela graça de Deus. E é esse assunto que nós vamos falar hoje, e eu quero já passar a palavra para você, pedindo a você que se apresente, fale qual igreja que você é, fale da tua família um pouquinho, né? E depois você pode começar a falar a respeito da graça. Seja bem-vinda, minha querida Edilaine. Gente, a paz de Cristo Jesus, para todos que estão nos ouvindo, que separou um tempinho para estar aqui, para ouvir falar de Jesus e falar desse tema interessante, que é a graça do Senhor Deus sobre a nossa vida, ou do nosso Jesus sobre a nossa vida. Eu me chamo Edilaine, eu nasci num berço evangélico, meu pai foi pastor até o Senhor recolher, congreguei primeiro no ministério, né, que meu pai foi pastor, com a minha mãe missionária, mas aprove o Senhor me trazer para a DEVEC, que já tem 12 anos, e eu estava há muitos anos em filial, mas esse ano de 2022 eu comecei a estar na sede. Então, eu falo que é um mundo um pouco diferente para quem é em filial, né? A gente, de vez em quando, se sente assim um peixe assim fora d'água dentro do nosso próprio mar. Que a gente tem que reaprender as linguagens, que é um pouquinho diferenciada pela extensão da quantidade de pessoas. É verdade. Então, tudo é ali, todo mundo próximo, todo mundo pertinho. E tem sido tempo de bênção, estar na sede, meu filho é diácono. Nós temos 2 princesas, 2 milagres de Deus, no qual a medicina disse que nós não geraríamos, teríamos que pagar tratamento. E como eu acabei de falar, eu sou filha de uma missionária, mas toda a minha formação, a gestação da minha mãe, porque ela dirigiu o trabalho de círculo de oração, agora fala intercessão, mas naquela época era círculo de oração, há mais de 30 anos. Então, quando ela estava grávida de mim, ela estava já sentada na mesa de oração. Então, eu fui gerada atrás da mesa de oração. Eu já sou um milagre. Eu sou filha de gerada de uma trompa só. Há 40 anos não havia tratamento. E Deus visitou um profeta e falou para ela que ela teria mais uma menina que seria para fazer a obra. E quando ela engravidou, todo mundo já diria que era coisa impossível, né? Então, quem vem de milagre, que eu falo que é igual Isaac, o que é que Isaac creu que Rebeca poderia gerar? Porque ele era um milagre. Quando o médico disse para mim que eu não iria gerar, falei, como não? Eu sou um milagre, né? Então, eu tive a oportunidade de Deus de gerar 2 princesas. Então, eu falo que eu não gerei. Eu gerei milagres, né? E interessante que por 2 vezes que eu tive convites para pregar, 2 pessoas diferentes, 2 irmãos, servos de Deus, falaram: pela terra você não gera, mas o céu abre sua madre. Então, eu tenho milagres na minha vida, que é Amanda e Eduarda. E eu vim falar dessa graça de Deus que nos abençoa, até quando a terra diz que nós não podemos nem viver milagres. E aí eu já posso entrar já? Pode entrar, já pode entrar na sua. Então, vamos lá. Já tem amigos aí chegando. Estou vendo aqui a Paulinha, que é uma amiga da Assembleia de Deus Madureira. E um beijão para você, Paulinha. Bom, essa temática que fala da graça, a Bíblia ela é toda recheada da graça, embora a gente olhe para a graça com maior assim, concentração no Novo Testamento. Mas Deus, desde que ele se fez presente na criação dessa terra, é a graça dele. Mas a gente vai observar o versículo da graça, e eu quero ler para você, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo é o versículo 9, eu vou só ler para que talvez você que está aí nos acompanhando ainda não conheça esse texto. Que vai dizer, mas ele me disse. Então, alguém disse para alguém, minha graça te basta. E tem uma versão que eu peguei que diz, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quem é essa pessoa que disse? E quem é a pessoa que recebe tais palavras?
o nome desse homem conhecido como Saulo de Tarso, que começou sua história perseguindo os cristãos, os crentes, talvez a linguagem que você conheça mais, os crentes, Bíblia. E ele foi criado numa cultura que ele achava que não adorar o Império Romano era uma coisa muito grave. E ele achava, de fato e de verdade, que perseguir crente era uma coisa certa. Ele não tinha aquilo como uma coisa errada. Até que Jesus vai ao encontro dele e a história começa aí. Não vai dar para eu descrever toda a história do apóstolo Paulo, que é imensa. Mas a partir desse encontro, a gente já vai ver a graça de Deus, porque a graça fala de um favor imerecido. Imerecido. E esse favor, a gente gosta de atribuir para as pessoas que fazem algum bem, e não para quem faz mal. Eu não vou agraciar quem me faz mal. E a gente já vê o amor de Deus agraciando o homem e dando um ministério que perseguia o seu povo. E que matou, devia de fato, muitos morreram, né? Foram devorados por leões por causa de Saulo. E ele vem agora a ser conhecido como Paulo. É a mesma pessoa, não tem reencarnação, é a mesma pessoa, só que agora com uma marca diferenciada. E dentro dessa marca, ele vai desenvolver esse chamado, esse ministério missionário, apostólico e de missões, porque ele vai implantar a igreja, ele vai para muitas cidades. E ele agora, dentro da cidade de Corintos, ele começa a enfrentar, na segunda carta para essa igreja, algumas resistências ministeriais. Então, o pano de fundo da história é a igreja. Mas eu vou depois entrar na graça de Deus em outros cenários. E Paulo, ele começa, a partir do capítulo 10, a enfrentar uma guerra com falsos apóstolos. Então, você vai ver, o capítulo 10, o capítulo 11, é claro, o título vai dizer os falsos apóstolos que chegaram justamente na cidade de Corinto. E o que eles queriam atestar? Eles queriam atestar que o ministério deles era válido, mas que o ministério de Paulo era falso. Então, eles começaram a mexer na cabeça do povo, e a gente vê isso até hoje. Quando Deus levanta líderes para falar do seu amor, para falar a verdade, outras pessoas vêm para trazer descrédito, desvalorizar. A propósito, eu acabei de dizer que eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E o meu pastor presidente é o pastor Silas Malafaia. E o nosso pastor, hoje ele vem com essa missão de trazer em evidência a palavra, a criação de Deus, o propósito de Deus. E quantos não se levantam para dizer, ele não é de Deus, que ele é um mentiroso, que ele é uma farsa, que a gente que está atrás dele, a gente tudo é um bode, né? Seguindo ali. Então, assim, a gente vê que essa resistência não é só no tempo de Paulo. Não. Toda pessoa que é levantada por Deus para implantar ministério, e a gente vê a nossa igreja crescendo, as pessoas vão começar a querer tirar aquilo que Deus está testificando no seu ministério. Salvação de almas. E como é que a gente tira, a gente descredencia o ministério? Dizendo que aquilo ali é uma mentira. E aí, Paulo, no capítulo 12, ele vai ter que tomar uma posição. E essa posição para Paulo é uma posição que ele não gostaria de estar. Mas ele precisa se posicionar. Porque existem momentos, voltando no meu pastor presidente, então eu posso falar dele porque ele é meu pastor, que é necessário se posicionar. Embora alguns vai até entender de forma errada, mas o evangelho de Cristo ele não pode ficar sendo deteriorado. As más línguas, né? As más conversações, elas não podem tomar crédito. Então, uma hora o crente vai se posicionar. E ele vai falar, logo nos primeiros versículos, que embora ele não vai ganhar nada com isso, que é o versículo 1, ele já começa assim, olha, eu não vou ganhar nada com isso, com o que eu vou ter que fazer. Eu tenho que me posicionar, mas eu não estou ganhando nada em relação a isso. Mas ele está querendo dizer, mas é necessário. Eu conheço um homem que há 14 anos, é o versículo 2 que ele vai dizer, e esses 14 anos ele está falando dele mesmo, mas é interessante que ele joga numa terceira pessoa. Ele está conversando com a igreja de Corintos, com as suas ovelhas, porque é ele que implantava as igrejas, então o povo precisava conhecer a voz do seu pastor. Então ele não quis chegar dizendo assim, esse homem sou eu, hein? Então ele diz, eu conheço um homem que há 14 anos, e ele vai dizer que foi arrebatado. Quando ele já começa a falar foi arrebatado, ele já está trazendo ao povo uma consciência de intimidade com Deus.
Porque tem muita gente que fala que é arrebatado, às vezes até cai um pouco no chão, quando volta a gente não sabe onde ele foi. Ele não traz relatos daquele arrebatamento. E a primeira coisa que eu quero que você entenda dentro desse texto é que tudo que Deus faz tem propósito, até o arrebatamento. Deus, de momento algum, vai te movimentar. A gente sabe que tem algumas igrejas que eles têm alguns movimentos diferentes, porque Deus usa cada um da sua multiforme graça. Porém, tem que ter propósito. Dizer que eu cheguei na igreja, eu pulei, tá bom. E daí? O que isso aconteceu na sua vida? Ou o que isso foi de bênção na vida de alguém? Paulo está dizendo, fui arrebatado. Eu tive uma experiência. Só consegue ter essa experiência quem tem intimidade com Deus. E ele prossegue, ele vai dizer, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei te afirmar. Ele fala, eu fui arrebatado. E ele vai dizer, a partir do versículo de número 3, que quando isso acontece, né, que ele não sabe se é fora do corpo ou dentro do versículo 3 e versículo 4, ele vai dizer uma coisa interessante, que ele vai dizer que ele ouviu coisas inefáveis. Ele vai chegar nesse arrebatamento, ele vai ter uma experiência de receber um recado do céu. Então, a gente já vai ver que é um outro nível diferenciado do que a gente tem. Que a gente está na igreja e Deus, de vez em quando, mostra algumas coisinhas para a gente, mas pela ética a gente se cala. Tem um negocinho que a gente vai vendo no culto e Deus mostra, a gente fica quieto. E agora ele está dizendo que essa experiência foi no céu, não foi nem na terra, não foi em culto, foi em outro ambiente. Porém, por causa dessa experiência que ele está dizendo, no versículo 5, ele está dizendo, nesse homem me gloriei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Ou seja, aparece aqui um paradoxo que ele está dizendo, fui arrebatado, compartilharam comigo coisas misteriosas quando eu cheguei lá nesse lugar, mas eu poderia me gloriar, porém, eu comecei a reconhecer quem eu sou. Porque quando o homem ele tem uma experiência com Deus, igual a Isaías, ele fala assim, ai de mim que vou perecendo. A experiência com Deus não é para dizer que você é top 10. Eu vi, então agora Deus só anda comigo, eu sou melhor do que todo mundo, que eu tenho dom de visão, de revelação, de profecia, sei que não tem nada, coitadinho de você. Não! A experiência com Deus faz de você refletir quem você é em Deus. Tipo, meu Deus, ele me compartilhou algo tão sobrenatural que não deveria, porque eu sou um ser todo errado. Eu sou uma pessoa digna de misericórdia. E ele vai dizer isso. Eu não posso me gloriar naquilo que o céu compartilhou. Porque tem pessoas que se gloriam naquilo que o céu compartilha. Sabe? E é uma coisa lamentável. Tem gente que Deus revela que vai levar o outro, porque Deus revela, né? E ele se alegra. Deus me mostrou que vai matar, que vai colher, que vai levar. E ele fala com aquilo com prazer. O que Paulo está querendo dizer é que ele não se gloria naquilo que Deus está mostrando dos mistérios, mas na sua fraqueza humana. E no versículo 6, vai entrar agora dentro da explicação do versículo de número 3. Porque ele fala que essa tal experiência, que ele, ao invés de se gloriar, ele foca na fraqueza, porque ele chega até o terceiro céu. Olha só que interessante. Então, o primeiro céu é o céu estrelado, que a gente vê. O segundo céu é o céu dos planetas. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus. Nossa. Então, era ou não era para se gloriar? Era. Nossa, era. Eu mal consigo ver privilégio, né? Privilégio. Eu nem consigo ver os planetas, a não ser para um livro de ciências. E ele chegou a um nível que ninguém chegou. Só que quando ele chega nesse ponto, no versículo de número 5, que nos chama a atenção, olha o que ele está dizendo. Que além dessa razão não se gloriar, versículo 6 eu vou ler aqui numa outra versão. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria loucura. Ou seja, eu cheguei no terceiro céu, não é loucura. Eu posso me gabar. Porém, ele diz o seguinte, porque eu estava dizendo a verdade, mas não me gabarei, pois não quero que a opinião de pessoas tenha em mim aquilo que se baseia no que ouviram e viram que Deus fez na minha vida. Então, ele entra agora em dois cenários. O que é que eu vi? Ouvi a experiência que foi até o terceiro céu. E o que é que ver? Ver a caminhada dele com Cristo para ele chegar nesse nível. Por que que Paulo chega a dizer que ele tem essa intimidade de chegar até o terceiro céu? Agora, eu preciso da máxima atenção.
Porque quando ele chega em Damasco, ele foi perseguido. Quando ele entra em Jerusalém, aonde ele aprende leis de judeus, ele não foi acolhido. Quando ele entra em Tarso, que ele é conhecido como Saulo de Tarso, ele foi esquecido. Ele não tinha mais o nome que ele tinha. Mas quando ele vai para Listra, ao pregar, ele é apedrejado nesta cidade e arrancado da cidade como morto. Em Macedônia de Filipos, ele é preso, açoitado em praça pública e jogado na cadeia. Lá em Tessalônica, ele é escorraçado da cidade. Lá na Bereia, ele é enxotado e posto para fora. Eu não quero você aqui, não quero Jesus, não quero saber de ninguém. Já na cidade de Atenas, que é uma cidade intelectual, e Paulo é intelectual, o povo fala assim, você é tagarela. Vem falar de Jesus, de Deus, de mudança de vida. Nós não queremos... E a gente sabe que lidar com os graduados, os pós-graduados, os doutores, o evangelho é loucura. Então, eles falaram, nós não queremos. O povo de Atenas era muito intelectual. E quando ele foi para a província de Acaias, na Grécia, ele foi chamado de impostor. Todo mundo falava assim, que você é crente nada, você é impostor, você rouba a igreja, você é ladrão. E aí, quando ele chega em Éfeso, ele passa lutas terríveis, o qual ele fala de Efésios 6. Quando ele vai levar as ofertas do povo da Judéia, ele é preso. Roma sofre um naufrágio e na ilha de Malta é picado por uma cobra. E ele está dizendo, depois que eu vivenciei tudo isso, Deus me dá a oportunidade de chegar até o terceiro céu. Então, eu não conto todas as experiências, porque o povo vai dizer assim, esse cara é demais. Meu Deus, o homem passou por tudo isso e ainda continua crente. Meu Deus, esse cara que tem essas... Porque, vamos falar a verdade, qual a experiência que a gente tem? Porque a experiência hoje se tornou casa própria. Irmã, quanto é uma experiência que Deus fez na tua vida? A porta de emprego. As portas de emprego, ele dá até para o macumbeiro. Irmã, quanto uma experiência aí na sua vida, não desmerecendo milagres, mas a gente começa a trazer como experiência com Deus coisas naturais. Ele está dizendo, eu vi coisas que era para ter abandonado o evangelho. E eu me mantive firme. E depois disso eu cheguei até o terceiro céu. E vocês estão dizendo que eu que sou falso apóstolo? Vocês estão dizendo que eu sou impostor? Depois de ter vivido isso tudo? Por que Paulo está dizendo isso? Quem vive isso tudo, apedrejado, escorraçado, naufrágio, não fica. A gente sabe que tem muita gente que quando entra na luta pula fora. Então ele está dizendo, eu nem conto as minhas experiências para não me gabar. E a gente sabe disso, Naildes, que dependendo do tamanho do testemunho que a pessoa traz para a igreja, a gente já começa a querer glamourizar a pessoa. Então, ele está dizendo, eu não compartilho para ninguém colocar foco em mim. Só que agora eu estou precisando fazer isso, porque vocês estão querendo desvalorizar a minha experiência ministerial. Vocês estão querendo dizer que eu cheguei do nada, eu estou enganando o povo, que Deus não me mostra nada, que eu sou uma farsa. E quando ele chega logo no versículo 7, ele vai dizer assim, já estou chegando no 9. No 7 ele diz assim, mas para que eu não ficasse orgulhoso, eu não falei isso tudo, eu vou dizer de novo. Teve experiência em Damasco, Jerusalém, Tarso, Listra, Macedônia, Tessalônica, Bereia, Atenas, a província de Acaia, Éfeso, Judéia, Roma e na ilha de Malta. Olha o que o versículo 7, você acompanha aí na sua Bíblia. Olha o que ele vai dizer. Mas para que eu não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença. Meu Deus. Olha o que ele está dizendo. Ao invés de Deus me tratar como um queridinho do céu, Deus vai lá e me deu um aperto. Tipo assim, a cada nível de experiência, Paulo, que eu estou te subindo, eu também vou te apertar um pouquinho. E ele vai dizer que essa doença é dolorosa e é como um espinho na carne. E, além do mais, ainda chega um mensageiro para esbofetear, para que impedisse de ser orgulhoso. E que mensageiro é esse? Ele está dizendo em algumas versões que o mensageiro ainda é Satanás. Ai, Medilene, o homem é picado por uma cobra. O homem sofre tantas aflições, o homem é preso, apanha, ainda vem diabo para bater.
Mas olha que nível de espiritualidade que eu não tenho. Eu falo isso, eu não tenho. Porque no momento de prova, a gente às vezes até fala, ai, Deus não gosta de mim, ai, Deus me abandonou. O Paulo, ele entende que é demônio que está esbofeteando ele e tem um espinho na carne. E ele ainda diz assim, sabe por que é isso, gente? Para eu não ficar orgulhoso. Para eu não achar que eu sou a peça exclusiva de Deus. Eu só sou um homem mortal. Como cantava J. Neto. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que o céu. Mas, na verdade, é Paulo falando no versículo 7. Não é nada. É pó, é cinza que sobrou. É o barro que E aí, no versículo 8, ele diz assim, mas, gente, quando o diabo está me batendo, e esse espinho... O que é espinho, gente? Espinho é o que dói, é o que fere. E essa doença me fere, eu orei. E orei por 3 vezes. Olha que interessante. Quantas vezes a gente passa meses orando e não entende o recado de Deus? Irmão, porque tem hora que Deus vai falar que é não e ponto final. Acabou. Ele orou 3 vezes, não foi muita coisa. E nas 3 vezes que ele ora, tem resposta. Então, a primeira coisa para quem me ouve, toda resposta tem oração. O negócio é se você vai entender o recado de Deus. Toda tem. Então, ele ora 3 vezes. E quando Deus ouve a oração, Deus responde no versículo 9, que é o tema dessa tarde. O que é que Deus respondeu para ele? Filho, ouvi tua oração. Eu sei que o diabo está te batendo. Eu sei que tem espinho e eu que coloquei, tá bom? Fui eu, hein? Mas recebe esta palavra aí como resposta de oração. A minha graça. Aleluia. Meu Deus. Quando a gente estuda esse capítulo, a gente fala, quem sou eu na brincadeira? Quem somos nós? Porque eu talvez não gostaria de ouvir essa palavra. Poxa, peraí, o diabo está me batendo, né? Eu estou sendo envergonhado, estão me acusando que eu não sou um legítimo ministro do Evangelho. E eu vejo isso com o meu pastor presidente. Quando a gente vê o vídeo dele, tadinho, que tem de palavra negativa e deseja que o homem morre e fala que a igreja dele... Quanto mais... É os espinhos na carne do pastor Silas. É um povinho aí político. Mas quanto mais esse espinho tá, a gente vai entender a música que a gente tem que cantar todo o tempo de João Batista. Gilane, que música é essa? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja com a sua glória. Paulo, em momento algum, questionou a resposta de Deus. A minha graça é suficiente, meu filho. Você ainda não está entendendo? Pode vir pedrada, luta, pode vir o que for. O que te move estar de pé não é a pancada, não, meu amor, é a graça. E aí o Paulo vai dizer assim, porque o poder, Paulo está entendendo, se aperfeiçoa nessa fraqueza. O que eu vou entender isso? Eu vou entender que ele diz que quando eu estou fraca, eu estou forte. Então, não adianta que quando a gente acha que a gente está bombando, hoje eu estou forte, hein? Mistério, terra, mão. Aí Deus olha bem para a gente assim, é nada. Deixa vir o vento, que aí tu vai ficar forte. Porque quando vem o vento, a gente ora, a gente jejua, a gente cai dentro do inimigo. Então, Paulo começa a nos ensinar que esta graça não se manifesta em tempos bons, mas em tempos negativos. Olha o que o versículo 14 vai dizer, porque eu vou entrar agora no cenário da graça no nosso dia a dia. Então, se você está com a Bíblia, olha como é que ele vai dizer, né? Ainda aqui. Ele vai dizer assim, deixa eu abrir aqui. Perdão, no versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. É alguém que se alegra na fraqueza. Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Como é que alguém se alegra nesse cenário, Jesus? Que a gente quer bater nos outros porque está insultando a gente. E ele está dizendo, mas eu quero me alegrar nisso. Porque quando sou fraco, sou forte. E aí, entendendo um pouco da graça, que aqui é lado espiritual, aqui é pancada dentro de igreja.
Aqui é a perseguição pesada, por isso que eu falo muito do pastor Silas. Mas existem outros cenários que a graça também se manifesta, como no caso da vida de Ana. Deus deixou um espinho na vida da Ana. Que espinho foi esse? Cerrou a madre dela. Se você for olhar todas as versões da história da Ana, não tem demônio, não tem. Ali, é claro, Deus quis, Deus provocou, Deus se alegrou de fazê-la viver aquela situação. Os teólogos, historiadores, vão dizer que Ana sofre em torno de 20 a 25 anos. Irmão, você ter uma aflição de 2 anos já não é bom. De 20 a 25 anos é pior ainda. E aí entra a Penina. Olha o espinho. Olha o espinho. Olha a dor. Olha alguém que está dizendo, você não gera, eu gero. Né? Você pode até receber oferta excelente, mas o que adianta ofertar para um Deus que não olha para você? E a gente não existe esses espinhos na nossa carne, né? De vizinho, de parente. Você é crente. No seu caso, Nailde, perdeu o filho. Que Deus é esse? Olha, eu não sou crente, hein? Meus filhos estão aqui. Mas você perdeu o teu. Eu não sou crente, eu tenho casa própria, você não tem. Eu não sou crente, eu tenho emprego e você está passando necessidade. E ainda tenho que te dar bolsa de compra. Então, a vida de Ana passou por uns revés de espinho que a gente olhando diria, essa mulher tinha tudo para largar o marido, casamento, orar, ir para templo orar? Claro que não. Mas a graça de Deus, e o nome dela quer dizer isso mesmo, que Ana é a graça, era a graça que fazia ela estar de pé. Né? E a gente até canta um louvor, só a tua graça me basta, e a tua presença é o meu prazer. A Ana entendia que por mais que todo mundo falava, Deus te esqueceu, a resposta tinha que vir dele. E ela vai orar. Ela recebe uma palavra profética, né, de Eli, do sacerdote, que ainda não quer dizer que vai acontecer, porque quem testifica milagre é Deus. E o texto diz assim, Deus se lembrou dela. E não é que Deus tinha esquecido? O texto é claro, e Deus se lembrou de Ana. Mas por que Ana alcançou tal milagre? Pela graça. Porque vai dizer que ela ora com amargura, vai dizer que ela está aflita, que ela derrama ao Senhor as suas ansiedades, mas não abandona Deus. Se é a gente hoje em dia, Penina está cheia de filho, que eu vou buscar Deus? Nada. Deus colocou esse espinho, eu orar para Deus? Claro que não. Tanto que quando ela recebe uma palavra negativa de dentro da igreja, hein? Você tá bêbada, hein? Olha só Jesus. Não é muita graça. Sabe por que você tem que ter a graça? Porque quando Eli chama ela de bêbada, no contexto que a gente estuda da Bíblia, quem bebia, quem se embriagava e quem fazia vergonha com o nome de Deus eram os filhos de Eli, Hófni e Finéias. Então, ela tinha tudo para sair da graça, botar a mesma mão na cintura, subir no tamanho e falar, bêbada, eu não, teus filhos. Eu não. E dar uma coça ainda em Eli. Me chamando de bêbada, eu tô aqui. Mas, irmãos, tem hora que você vai ter que engolir sapo por causa da graça. Vai ter hora que Deus não vai mudar o cenário, mas vai permitir que esse cenário te confronta mais um pouquinho. Igual Paulo está dizendo, Deus arranca. Ele, não. Meu poder está se aperfeiçoando nessa hora. Você vê que a Ana foi falando as fraquezas. A partir do versículo 10 até o 15, ela vai dizendo as fraquezas. Eu estou com amargura. Eu estou ansiosa. Eu sou atribulada de espírito. E Deus está bem olhando e está dizendo, Glória, está do jeito que eu quero. Calma aí, Ana, que ainda não tá, o poder ainda não se aperfeiçoou na fraqueza, não. Eu vou mandar ele falar uma besteira para você na igreja, no culto. Eu quero ver se teu culto vai ser quebrado. Tu vai chutar essa oração pro lado e vai bater no profeta. Não, porque tem uns irmãos que a negona vem para fora de novo, né? O velho homem vem com tudo. E a Ana fala assim para ele, não me tenha como filha de Belial, mas eu tô aqui derramando a minha ansiedade ao Senhor. O que é isso, irmã Nailde? É a graça. É a graça. Ela tinha tudo para não estar mais aos pés do Senhor. E por que você que nos ouve ainda continua orando como a Ana? Que ainda vai orar como Paulo? É a graça. É a graça de Deus. Para uns, ele vai mudar e vai tirar o espinho, como foi no caso da Ana,
que da Ana não tirou totalmente o espinho, não, que a Penina ficou lá, é que a história parou. Mas a Penina ficou, irmãos. A Penina não foi embora, não. Só que Deus amenizou a dor, trazendo Samuel. Ela prova para Deus que ela é fiel, que ela ia conseguir viver sem Samuel. E Deus fala, não tem como. Eu tenho que agraciar essa mulher. Vou dar mais filho para essa mulher. Porque eu tenho certeza que a Penina ia aproveitar o cenário para dizer, perdeu o filho de novo? Perdeu para Deus? Então Deus dá mais 5 filhos para Ana. Mas o espinho está lá. Tem hora que tem que aprender a viver com o espinho, irmãos. Mesmo com ministério esplêndido. Opa, que ministério de Paulo, hein? Mas Deus vai te botando espinho para colocar a gente no nosso lugar. Senão a carne, ela fala mais alto. E aí Deus só vai crescendo em graça, em conhecimento, aquele que entende que é necessário estar lá embaixo, como a Ana entendeu. Só a Ana? Não, a gente vai ver vários casos na Bíblia que a graça de Deus teve que descer, como Josué, no meio de um povo, e o povo não era mole, né? Porque o povo fazia até bezerro de ouro. Então Moisés conhecia aquele povo. Josué conhecia que aquele povo não era flor que se cheira. De vez em quando eles declinavam para coisa errada. Moisés morre. Moisés morre, esse menino fica como? Tendo que estar na frente de um povo. E aí Deus vai ter que chegar e dar um ânimo nele, meu filho. Não temas, a minha graça está aí, vamos embora. E ele vai dizer, Moisés morreu mesmo, não tem como mudar esse negócio. Você vai ter que viver com esse povo, e esse povo é meio esquisito, é perturbado. Mas tem uma terra esperando vocês. Suporta o processo, porque o propósito é muito maior. Toda pessoa que vive a graça de Deus, ele no momento ele não entende porque é o espinho que dói. O espinho dói. E tomara que não chega a ter que apanhar do diabo. Porque no caso de Paulo, era o espinho e também era esbofeteado. No caso de Ana, era só o espinho. Mas, às vezes, Deus permite esse cenário para que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aí chega naquele nível assim, Nailde, você é forte, né? Passou por aquela luta, perda, né? Aí você fala assim, eu? Não. É a graça. É esse nível que Deus quer que a gente chega. Senão a gente fala, eu sou forte mesmo. Ó, tu não conhece a minha história, hein? Se tu soubesse a minha história, não é isso que Deus quer. O que Deus quer que faça conhecido na minha vida, da Edilane e da missionária Nailde, é o poder e a glória dele na nossa vida. Eu estou de pé pela graça, eu estou comendo é pela graça. Eu estou ainda fazendo a obra de Deus, é pela graça. Que se vier um mosquito da dengue, essa tal de chikungunya, tem gente que não consegue botar sapato até hoje. Atravessou o Covid pela graça, porque a morte bateu na porta, igual no tempo do Egito. Foi Deus que não deixou você ir, está de pé pela graça, não tem diploma, não tem emprego, não tem carro, você está de pé pela graça. Agora temos que entender que no processo da graça tem espinho. Não tem como fugir. Irmã, mas eu não quero viver na graça, não. Eu não sirvo para isso, não. Eu quero ficar lá igual os falsos profetas de Paulo, que atacava o Paulo, mas não tinha essa experiência. Porque agora eu quero falar deles. Os falsos profetas não receberam de Deus a palavra minha graça te basta. Por quê? Vai dizer que naquele tempo, para poder descredenciar o ministério de Paulo, eles faziam muito fantoche com o ministério deles. Sabe aquele povo que, vinde a mim, não vai a Jesus não, vinde a mim, vocês que precisam, que eu falo até teu CPF, tua identidade, né? Que eu vou fazer romper e acontecer na tua vida, e o povo estava sendo ludibriado pelos falsos apóstolos, mas eram falsos. E Jesus sempre falou que haveria eles aí na terra. Irmã, mas eles não passam por nada. Claro que não, porque são falsos. Só vai passar pelo espinho quem é verdadeiro. E é bom você ter essa reflexão. Se o teu ministério, se a sua vida natural, como eu falei da Ana, porque talvez você tá falando assim, mas eu não trabalho muito na igreja. Não tem problema não. Tem uma penina aí, talvez para te perseguir. Tem um espinho.
Mas se isso não reflete para quem está ao teu redor a graça de Deus, tem alguma coisa errada. Se a tua vida é só sombra, água fresca com água de coco, tem alguma coisa errada. Porque aqueles que levam a boa semente é chorando. É chorar. Eu falo, gente, as pessoas olham para mim e falam assim, Edilane, mas você não envelhece. Eu falo, não, a idade está correndo. Mas não envelhece. Eu falo, sabe o que é? É o renil do Espírito Santo. Ele parece que põe um óleo assim, porque só Deus para nos renovar em tantas pancadas e lutas, e o povo que fala mal da gente, quanto que a gente chora nas madrugadas, que a gente não pode falar. Se a gente fala, o povo vai dizer, quero ser crente igual você, não. Você sofre muito. Mas por a Deus, de manhã ele estica a nossa cara assim e fala, vambora, minha graça te basta, vambora. Que eu não quero ninguém vendo você com olheira. E enquanto o mundo, que não tem a graça, não tem o favor imerecido, eles não conseguem sair se não tiver 1 quilo de maquiagem. Eles se escondem, porque não tem a graça. São pessoas tristes. Então, estar dentro da igreja, você vai passar por alguns momentos de espinho, de aflições. Mas olha a experiência também que Deus te dá no meio do caminho. Ai, Medilane, mas eu não quero essa experiência de Paulo. O homem apanhou, foi açoitado. Né? E eu deixei para falar essa agora. Essa aqui é top 10, que é muito pregado. E ele, no momento que ele está indo para a casa de oração, veio uma menina. Olha o que a menina vem. Olha, esses são os servos do Deus Altíssimo. Ela não mentiu, ela falou a verdade. Ela falou a verdade. Eles eram servos do Deus Altíssimo, só que ela estava endemoniada. E quem tem intimidade com Deus, porque ele viveu esse nível todo, e ele vai dizer assim, isso é demônio. Eu vou libertar essa garota, vou expulsar esse demônio. A menina foi liberta, mas o homem apanhou tanto por causa disso. Em praça pública. Ele é açoitado, nu, tira a roupa para passar vergonha e é colocado no calabouço, preso, acorrentado. É a hora da graça ir embora, né? Porque eu ia dizer assim, nossa, eu vim parar no Bangu 1, porque alguém foi liberto. Tu imagina a gente chegando no Bangu 1, imagina agora, Nails, a gente chega lá no Bangu, a gente é preso. Aí vão perguntar, qual o teu delito? Expulsei demônio. Ninguém acredita, né? Peraí, você está sendo preso porque você expulsou demônio. Mentira, que isso? Aquele ali roubou, aquele ali é da facção, aquele ali arrancou a cabeça. Você está aqui porque alguém estava endemoniado. Mentira. Mas essa foi a verdade. Ele foi preso porque alguém foi liberto das cadeias espirituais. Ele tinha tudo para dizer, Deus, agora parou, né? Não, agora chega. É humilhação demais te servir. Ele vira para Silas e fala, Silas, a gente está arrebentado, né? O corpo está arrebentado, estamos presos, acorrentados, açoitados, mas nossa alma está livre para adorar. Vamos adorar. Isso é a graça. Naildo, isso é a graça. Quem é que vai adorar com o corpo arrebentado? E não tinha mertiolate, não. Não tinha remedinho, não. Estava sangrando a carne, com mais de 40 açoites. E aí talvez eles começaram, talvez Paulo falou, Silas, vamos lá. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Talvez Silas respondeu, não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Isso é a graça. Aleluia. Isso é a graça. Adorar na dor é a graça. Deus olhou e falou assim, não tem como, né? Não tem como. A graça nunca sai da vida deles. Eu vou ter que mandar um terremoto. Eu vou ter que sacudir a cadeia. Eu vou ter que libertar meus servos. E aí a Bíblia ela é recheada da graça. A graça de ver Jesus na cruz. Olhando para aquele povo que ele curou, que ele abençoou,
E o povo tá Barrabás, Barrabás, Barrabás. Aí Jesus fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem. Ah, isso é graça. Porque se eu estou no lugar de Jesus, eu falo, mata todo mundo agora. Eu alimentei 5.000 com 5 pães e 2 peixinhos. Eu curei o paralítico, eu dei vista ao cego, eu curei o surdo, agora estão falando Barrabás. Ah, era para tudo morrer. Não. Pai, perdoa. Perdoa. Está entendendo o que é viver a graça? A graça é liberar perdão por pessoas que você fez o bem. E não merece. Talvez não merece, não. Mas você está liberando perdão. E, Edilene, o que é isso? É a graça. Quando eu vi a live de quarta-feira, eu vi a graça de Deus sobre vocês duas. Nos testemunhos. Só a graça. Só a graça de Deus. Não tem como. Não tem como continuar cantando. Falar que ele ressuscita mortos. Mas não ressuscitou o de vocês. É a graça. Então, quando eu olho para Jesus, tudo bem, é Jesus. Não, ele se fez homem. Ele podia ter momento humano ali. Porque Pedro logo se descontrolou, pegou espada, arrancou orelha. Pedro era gente. Peraí. Não, mas Jesus era assim, não. Pai, está consumado. É a graça. Eu vou passar por isso. Todos esses eu abençoei. Mas agora estão rindo de mim na cruz. É a graça. Coisa linda. Menos que isso, a gente troca de igreja. Menos do que isso. O irmãozinho olha torto, a gente fala, como é que é? Já que eu não posso bater, troco de igreja. Então, viver a graça é desafiador. Não é um tema fácil que eu trouxe, não. Por isso que eu trouxe dentro do contexto da realidade de Paulo. Porque é muito difícil, como Maria. E olha aqui que Deus fala para Maria, tu és agraciada no meio de todas as mulheres. É mesmo, né? Caramba, né? Caraca, ela vai sentar num trono. Deus falou que ela ia ser a mais agraciada no meio das mulheres. O que a gente ia pensar? Vai usar Louis Vuitton, né? Só bolsa, sapato de marca, Maria foi a mais agraciada. Fugindo com o neném no colo. Tendo filho no meio de uma estrebaria. Não teve luxo nenhum. Escondendo o menino para não morrer. Sabendo que ele tinha um propósito. E no final, vendo esse menino ser crucificado. E aqui, ó, a graça. Porque a gente ia falar com Deus. Aí tá demais, né? Matar meu menino na cruz. Ela viu, Nailde. Ela viu tudo. E aí eu falo assim para Deus, eu não podia ser escolhida no lugar da Maria, não, que eu ia arrancar meu filho lá da cruz. Eu ia bater naqueles soldados, ia dar a coça neles. É meu filho. É meu filho. Você acha que eu ia deixar alguém botar coroa de espinho no meu filho? Você acha que eu ia deixar alguém botar um prego na mão do meu... Mas não ia mesmo, né? Mas não ia. O negócio é ficar estreito. Estreito. Os soldados. Ia ficar difícil. Ia ficar estreito para os soldados. É a graça de Deus. Que graça é essa? Né? Oh, que coisa linda. Minha amiga, a hora passou voado. Passou muito rápido. Já chegamos no final da nossa live. Deus. Muito... E falar de graça é muito bom. É muito bom. Aí eu sempre costumo, quando eu vou ministrar a respeito de graça, eu falo, não viva uma vida sem graça. Receba a graça, né? É a graça de Deus que nos faz vencer, viver. E de tudo isso que você falou, eu fiquei aqui pensando. Você, no meio do processo da graça, que tem espinhos, que não é fácil, que às vezes as pessoas olham, né, e falam, fulano é forte. Nossa, como você é forte. Forte nada. Se não é a graça de Deus, oh meu Deus, a gente não consegue. Né? Mas é interessante pensar que quando a gente fala dos processos, dos espinhos, aí você falando aí do apóstolo Paulo, eu fiquei aqui pensando, nunca se deve se gloriar. Eu consegui,
eu passei isso. E às vezes a gente encontra pessoas, eles, tipo assim, querendo tomar a glória para si. Eu venci, né? Mas não é verdade, não é verdade. Se não é a graça de Deus, a gente não consegue vencer. A gente não consegue vencer as lutas, os desafios da vida. E Ana, você falando de Ana, falando de Ana, eu achei lindo, porque Ana, ela tinha o espinho de ser estéril e ainda tinha Penina. Sim. Então a gente geralmente não tem só um espinho, não é? É incrível isso. Pode falar. Você falou da vida sem graça. Todos aqueles que têm a vida sem graça é porque não quer passar pelo espinho. E ministrar sobre esse texto só quem passou. Eu sei por que eu fui parar na Penha, porque foi um processo difícil. E só a graça de Deus para nos colocar de pé. Então, assim, quando você jogou o tema, eu falei, já sei. Só pode falar quem passou. Agora, muitos preferem ter uma vida sem graça porque quer fugir do processo do espinho. Não é? Que é inevitável. E aquele que se gloria não passou ainda pelo processo do espinho. Não passou. Porque, como eu estou falando, a gente passa, consegue... A gente nem quer focar mais naquilo ali, naquele espinho. A gente fala assim, deixa para lá, deixa para lá. Deixa para lá. Vamos olhar para o alto que é Jesus. Entendeu? A gente não fica trazendo aquele cenário. A não ser quando Deus fala. Traz para um testemunho, para edificar a vida de alguém, mas não para a glória. A gente não quer nem mais saber. A gente, se puder, falar, já passei, tive que passar, vamos embora e deixa isso para lá. Aquele que leva isso como uma autossuficiência, não passou, não chegou nem perto da graça. Não chegou. É uma vida sem graça mesmo. É verdade. Olha, eu estou muito feliz, eu ficaria aqui até, né? Nem virando. Deixar tudo passar e ficar só ouvindo falar da graça. É muito bom ouvir falar da graça, esse favor imerecido, né? Que nós recebemos do nosso Deus amado, querido. Eu queria que você desse, assim, uma palavra assim, de despedida, né, para o povo. Tem muita gente aí nos assistindo, muita gente aprendendo sobre a graça. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo, assim, né, tremendo sobre isso. Porque, de verdade, o apóstolo Paulo... o que eu acho incrível quando eu leio o apóstolo Paulo é porque ele era muito intenso antes, quando ele era Saulo. E ele, quando foi transformado em Paulo, ele colocou essa mesma intensidade de antes no evangelho. Às vezes a gente encontra pessoas que antes de encontrar Jesus, eles faziam, acontecia. Aí depois que entra para o evangelho, fica tudo com medo de tudo. O apóstolo Paulo, não. Ele deixa um exemplo para a gente tremendo, né? Não, a mesma intensidade que ele era. Eu vou matar, me dá carta, porque eu quero entrar, eu quero arrasar. Quando ele aceitou também, que ele viu aquela, no caminho de Damasco, né? Em que ele viu o próprio Senhor Jesus ali, se revelando para ele. Ele falou, eu sou Paulo, mas eu ainda tenho dentro de mim aquela intensidade de antes. E que Deus nos ajude, né? Que a gente possa aproveitar essa graça que nos é dada e falar com toda a intensidade, com todo o amor do que Deus tem feito por nós, da transformação que Ele tem operado. De verdade, tem mais de um ano que eu faço live. Eu fazia live no meu Facebook e agora eu estou aqui no Instagram, segundas, quartas e sextas. E eu quero sim, eu sempre falo isso, eu quero que as pessoas vejam que eu continuo com o mesmo amor que eu tinha antes, quando a minha vida tinha tudo, quando eu tinha a minha família, eu era igual Jó, né? Que Jó falava, né? Eu sentava à mesa com os meus filhos, eu tinha tudo. Mas agora também, quando Deus achou que tinha que levar, eu continuo amando Ele do mesmo jeito. Não é para me gloriar, não. É para mostrar o poder de Deus na minha vida. A graça de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. É tremendo. Minha linda, queria pedir a você que fizesse essa despedida e depois fizesse uma oração por nós aí, pelo povo. Quero dizer para você assim que não está entendendo o processo, não está entendendo os espinhos na carne. Deus está querendo te levar para um nível mais elevado.
É. Seja numa vivência humana, como foi no caso de Ana, que embora também se enquadrou no ministério, porque por causa desse espinho ela gerou algo tremendo. Existe espinhos de perseguições, como de Davi com Saul, né? Depois daquela unção, minha filha, não teve estrelismo nenhum com aquela unção na cabeça. Foi fugir, e o homem perseguia, mas assim, ele tinha que sentar numa cadeira para reinar. E ele tinha que saber como é que ele ia chegar, não com glória para ele mesmo, mas reconhecendo que o reino era de Deus. E chegarmos no nível de Paulo não é fácil. Principalmente porque você que me assiste que é cristão, o processo desse capítulo é da igreja. E quando a gente passa uns processos no mundo, com uma penina, a gente fala, mas não é crente, endemoniada. A gente vai. Mas quando é dentro da igreja, a gente quer parar e desistir. Mas Paulo, ele termina a sua história dizendo, combati o bom combate. Ou seja, ele lutou. O que é combate? Ele combateu mesmo. Acabei a carreira. Meu irmão, você tem que ter currículo. Só faz carreira quem tem currículo. Senão não tem carreira. Não tem carreira. O que você tem deixado aí no seu currículo espiritual? Nada. Você vai ter que ter uma carreira. E quando essa carreira acabar, guardar a fé. Não ficar aí jogando nas costas de Deus. Deus é ruim comigo, botar um espinho. Brincadeira, não. Não. Entenda que isso foi para o teu crescimento. E foi para você chegar no céu. Ninguém chega no céu para passeio. O céu é tomada à força. Eu vou viver aqui nessa terra, não vou matar, não vou roubar, vou só assistir culto. Não. Você vai ter que passar por uns processos para chegar lá com carreira, com experiência. Glória a Deus. Por isso que para algumas igrejas da Ásia, Jesus falava, guarda o que tens. Para que ninguém roubar a tua coroa. Mas ele falava, eu reconheço que mesmo na fraqueza não negaste o meu nome. Então, aleluia! Segue Jesus. A graça de Deus vai te conduzir 2023, 2024. Aleluia. Eu não vou ser profeta de dizer que Deus vai te dar, que Deus vai abrir porta, porque eu não sei. Porque para Paulo foi não. A resposta não foi sim, foi não. Mas ele disse, combati, venci o espinho. E eu só venci por causa da graça de Deus. E glória você vai vencer em nome de Jesus. Amém. Libera uma oração, meu amor. Libero. Vamos orar. Pai, nessa hora, nós te agradecemos por esse momento especial. Queremos te pedir ser uma bênção tremenda na vida daqueles que se acham sem a graça. Porque todos aqueles que estão sem a graça não têm alegria, não têm motivação. Isso que tu vem descer agora com a tua motivação, com a tua alegria, com a tua paz, com o teu renovo. A ponto de falar, eu me regozijo nos tempos de aleluia. que você enfrente isso com alegria. Eu não sei se é uma enfermidade, que talvez o médico vai dizer que tu vai levar isso até a morte. Eu não sei se é um problema familiar. Eu não sei se é financeiro. Eu não sei se é espiritual. Mas como Paulo falou, eu vou me alegrar. Eu não vou me entristecer. Eu não vou murmurar. Eu vou me alegrar, porque quando eu estou fraco, ele me faz forte. Que Deus te faça forte nessa hora. E que a graça dele não te acompanhe só nessa live, mas até a volta dele, como foi para Paulo. Amém. Graças. Todos nós, que nós possamos chegar no céu agraciados pela sua e pela sua bondade. É que eu libero essa oração para cada vida que está aqui, no nome de Jesus. Amém. Minha querida, eu agradeço a tua participação. Foi uma bênção. Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente. Quando me encontrar na igreja, fala comigo lá. Eu estou sempre lá na frente, tá? Quero tirar uma foto junto com você. Vai ser um prazer muito grande. Tá bom? Ó, adorei. Deus te abençoe muito. Tá bom? Deus vai obrigada. Você ainda me ver pregando, né? Que você falou, eu quero te ver pregando. Deus vai dar essa oportunidade um dia. Amém. Muito obrigada. Deus te abençoe. Tu pode sair aí, tá bom? Obrigada. Gente, que live maravilhosa. Que live abençoada. Nós estamos felizes. E falar de graça, né?
A gente tem que cantar esse hino. Olha esse hino. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pelas essas vidas que estão aqui, por todos que foram alcançados pela tua palavra. Te peço uma bênção, Senhor, sobre a vida de todos. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dai-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do seu corpo, não devo reclamar. Lindo, né? Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Passa teu dedo nos meus olhos, vem me consolar. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Aleluia! Que a graça do Senhor venha alcançar a sua vida. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, pelas bênçãos, pelas vitórias. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que na sua casa tenha motivos para sorrir, não tenha motivos para chorar. Que a bênção de Deus esteja sobre você e que você receba essa graça que nos faz vencer, essa graça que nos faz triunfar, essa graça que nos faz entender que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Um beijo, minha querida Edilane, obrigado, que Deus abençoe sua casa e toda a sua família, que Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Até segunda-feira. As minhas lives são segundas, quartas e sexta. E outra, eu tenho um canal no YouTube também. E lá tem várias lives. Você pode assistir a live de quarta-feira, que foi linda, foi linda. Nós falamos sobre o perdão. Vai lá que você vai ver. O meu YouTube é Miss, é a abreviação de missionária. M-I-S-S, Miss Naildes Silva. Fique com Deus. Um fim de semana abençoado. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Obrigado, gente. Obrigado, Di. Beijo, Edilane. Fica com Deus.